Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada serve, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Amém? Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e amado, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nesta hora gloriosa de oração, Pai santo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está conosco. Pai santo e Deus amado, a tua palavra, Senhor, vai ser ministrada aos nossos corações, mas é o Senhor, ó Deus, que conhece o propósito de cada coração aqui nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, sonda, Senhor, os nossos corações e faz-nos ouvir a tua palavra e entender os teus preceitos para conosco. Renova-nos, Senhor, e transforma-nos, para que nós venhamos voltar para os nossos lares, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, arraigados, alicerçados em Ti e na força do Teu poder. Por isso, Senhor bendito e Deus todo-poderoso, repreende, Senhor, todo o mal, toda obra do diabo, ó Deus, contra a Tua igreja, porque Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Por isso, nessa noite, Senhor bendito e Deus todo-poderoso, nós queremos te agradecer no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Se sente, queridos, em nome de Jesus. Palavra de Deus, queridos, ela traz sempre um renovo nas nossas vidas. A palavra traz sempre, ó Deus, uma esperança. Nós precisamos estar sempre com a nossa esperança em dia com o Senhor, porque o Senhor vai vir nos buscar, vai vir buscar a sua igreja, para estar com Ele, para se casar com Ele. E observa que nós somos a noiva de Cristo. Uma noiva, ela está em preparação para o casamento. E esse casamento, queridos, vai acontecer lá no céu, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, cada um de nós fomos escolhidos a dedo para ir morar com o Senhor no céu. E esse texto aqui, queridos, que nós lemos, Mateus capítulo 5. O texto anterior é conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão das Montanhas, onde Jesus viu aquelas multidões. Ele chama os seus discípulos e começa a instruir acerca da palavra de Deus. Observa, queridos, que o Sermão do Monte, ele tem alguns segredos, que nós precisamos observar os segredos. Jesus, ele vê as multidões, mas ele chama os seus discípulos para instruir acerca das multidões.
Então, quando a gente lê muito rápido, nós vamos entender que Jesus estava pregando para as multidões. Mas na verdade não. Jesus vê a multidão e chama os discípulos para instruir acerca da multidão. E aqui nós lemos o verso 12 que diz: regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus, queridos, estava instruindo os seus discípulos que eles seriam bem-aventurados se eles fossem mansos e humildes de coração. Jesus estava ensinando que eles seriam bem-aventurados se eles fossem pacificadores. Jesus estava ensinando que se eles fossem humildes de coração, eles seriam bem-aventurados. E aqui, queridos, ele diz: olha, regozijai e exaltai, porque lá no céu é o lugar do descanso. Lá no céu é o lugar de alegria, onde vocês irão receber a recompensa do trabalho que vocês vão fazer aqui. Então observa que nós estamos num período de preparação para encontrar com o Senhor. E a cada dia, queridos, nós precisamos ser pessoas melhores. A cada dia nós precisamos ser cristãos melhores. Porque quem nos escolheu, queridos, foi o próprio Senhor. Nós não fomos encontrados aí de qualquer jeito. Foi o próprio Senhor que nos chamou e nos trouxe para a sua casa. E por isso, queridos, ele disse: ó, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Observa, queridos, que para poder nós termos o entendimento da palavra de Deus, primeiro o Senhor nos escolhe, Ele nos chama, depois Ele nos instrui e depois Ele nos lança, para que nós sejamos temperados, para que nós sejamos pacificadores, para que nós sejamos mansos diante de uma sociedade. Então esse mundo está perdido, mas você faz a diferença nesse mundo. Você é que traz o equilíbrio para esse mundo. Você é o tempero. Queridos, se nós analisarmos as coisas, uma dona de casa pode ser a melhor cozinheira ou o melhor cozinheiro. Se não der os temperos para ela, a comida não vai, né? Então ele disse: ó, vocês são o sal da terra. É vocês que vão temperar a terra. Porque às vezes existe um conflito ali, e chega um pacificador, conversa com um, conversa com o outro, resolve-se o conflito. Acaba-se a intriga, acaba-se a briga. Porque houve ali um pacificador. Quando a discussão está no calor da mais alta, um é humilde, um é manso. Aquele que é mais humilde, aquele que é manso, ele acalma a tempestade. A palavra branda, diz a palavra de Deus, que ela diminui o furor. E dois não vão brigar se um falar assim: eu não quero brigar. Se um levantar a mão da paz. Então observa que Jesus, ele escolhe os discípulos. Agora ele diz: dá todas as bem-aventuranças. Agora ele diz: agora vocês vão. Ou seja, Jesus, ele já profetiza a bênção. Ou seja, vocês já foram instruídos, eu já abençoei vocês, agora vocês vão. Regozijai-vos e exaltai,
porque é grande a vossa recompensa nos céus. Vocês são o sal da terra. Se o sal vier a perder o sabor, para nada serve. Observa que Jesus, querido, ele dá a benção, ele profetiza a benção, mas ele também dá uma advertência. Ele diz: toma cuidado, porque o sal, se ele perder o sabor, para nada ele serve. E isso nós precisamos entender. Que Jesus nos chamou, nos preparou, mas nós devemos andar em quê? Em novidade de vida. Nós devemos andar o quê? Alicerçado ali na palavra do Senhor, para que nós não venhamos sair dos trilhos. Porque as promessas de Deus, queridos, é para aqueles que estão com Ele. A promessa de Deus é para aquele que Ele chamou. E Ele chamou cada um de nós. E dentro da promessa de Deus também está aquela outra promessa que diz: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Por isso, queridos, que nós precisamos observar isso aqui. Essa palavra está aqui para nós abrir os nossos olhos, porque nós somos cristãos, não podemos fazer qualquer coisa. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela mesmo que nos orienta, é ela mesmo que nos exorta, é ela mesmo que nos consola, para que nós possamos, queridos, andar na direção de Deus. O verso 14 diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Queridos, Deus nos escolheu, nos encheu com seu Espírito Santo e disse: agora vá brilhar. Vá falar do reino, vá falar de mim. Foi isso que Jesus disse. Assim como vocês receberam a palavra da salvação, agora vocês vão e anunciem essa palavra. A palavra que nós recebemos não foi para que nós venhamos pegar e guardar, esconder só para nós. Não, foi para vocês serem vistos. Foi para vocês fazerem a diferença onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Olha a promessa: vocês são o sal da terra. Agora Jesus já diz: vós sois a luz do mundo. Se o mundo é as trevas, nós somos a luz. Então, se você olhar para uma parede totalmente escura, quando brilha uma luz, o seu olho acende. E quando o nosso olho acende, queridos, ali também está a esperança. Porque um cego, ele não pode andar a não ser que ele seja guiado por alguém. Porque ele não sabe para onde vai. Mas quando você vê a luz, você vê um horizonte. Quando você vê a luz, você sabe para onde vai. Você sabe aonde pisar. E quando nós recebemos a palavra do Senhor, o nosso caminho agora, queridos, é um caminho de luz. O salmista, ele diz que o Senhor é Ele que abre as nossas veredas. A luz que brilha do horizonte de Deus é ela que vai clarear os nossos caminhos. E o salmista, com tanta alegria, ele disse: luz para os meus pés é a tua palavra. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, que colocamos a palavra de Deus em prática, nós encontramos, queridos, resposta para as nossas orações. Nós encontramos respostas para o nosso caminho. Encontramos uma direção. Porque a palavra é luz para o nosso caminho. A palavra é luz para os nossos pés. Ou seja, nós não vamos correr o risco de pisar num precipício, cair e morrer. Porque os nossos pés vão estar firmados na palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. O mundo vai olhar para você e vai ver em vocês
esperança. Vai ver em vocês a salvação. Porque Jesus, queridos, ele veio cumprir o seu propósito e voltou para o Pai. E agora a responsabilidade de continuar a palavra de Deus aqui é de cada um de nós. Por isso que ele diz: olha, vocês são os responsáveis agora. Vocês são o sal dessa terra. Vocês já foram escolhidos. Vocês já foram preparados. Vocês já agora estão sendo enviados. Vocês são o sal dessa terra. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma candeia e coloca no alqueire, debaixo do alqueire, mas sim no velador, e alumia a todos que se encontram naquele lugar. Então quando nós acendemos, olha a lâmpada, olha a altura. Porque se a gente colocar essa lâmpada aqui embaixo dessa cadeira, não vai dar para ler a Bíblia. Então Jesus, ele colocou cada um de nós, queridos, num local de destaque. Ó, lá em cima, olha a luz. De lá em cima ela clareia de cima para baixo. Podemos ver todos os movimentos aqui. E ele disse: ó, não se acende uma luz e coloca embaixo do alqueire, mas coloca no velador para clarear todos que ali estão. E assim, queridos, somos nós. Nós somos expostos todos os dias, como diz Paulo, como libação. Nós somos entregues à morte todo dia, porque o mundo nos odeia. O mundo não gosta de nós. Mas o Senhor nos enviou para quem? Para o mundo. E disse: eu vos envio como ovelha para o meio do matadouro, para o meio dos lobos. É duro, não é a promessa? Mas ele disse: ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então Jesus profetizou sobre cada um de nós, temperou o nosso sal, e agora diz que nós somos a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na sua casa. Nós precisamos clarear o que está na nossa casa. Nós precisamos clarear o que está à nossa volta. Porque a luz do Senhor, o Espírito Santo, que está lá dentro de nós, precisa se manifestar em nós, para que nós abençoamos aonde quer que nós estejamos. Porque, queridos, às vezes nós nos afastamos do caminho do Senhor. E quando nós nos afastamos de nós, do caminho do Senhor, quando nós cometemos pecados, cometemos deslizes, isso desagrada a Deus. E essa não é a vontade de Deus. E aí, queridos, a gente vê o Espírito Santo distante de nós. Parece que as nossas orações, elas não estão sendo ouvidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, para que nós retornemos à comunhão com Deus. Ele diz: e não apagueis o Espírito que há em vocês. Porque quando nós estamos, queridos, alicerçados na palavra, nós temos aquela certeza, aquela convicção. Mas quando nós cometemos pecado, nós temos vergonha até de orar a Deus. Nós temos vergonha de comparecer diante do altar de Deus quando nós pecamos. Isso, queridos, aconteceu lá atrás, quando Adão e Eva pecaram. Eles se vestiram com uma capa feita de árvore, de bananeira, não sei lá o quê. E aí o Senhor vinha visitar ele todo dia. E o Senhor: Adão. E Adão se escondeu. Aonde você está, Adão? Ô Senhor, eu estou pelado, eu estou nu. Ele disse:
Quem te disse que você estava nu? O próprio pecado de Adão fez com que ele estivesse desprotegido. Quando nós estamos, queridos, olha a palavra, revestido com o Espírito Santo, nós nos sentimos bem para comparecer ao altar de Deus. Mas quando nós pecamos, nós nos sentimos despidos, desprotegidos. Assim como Adão falou: Senhor, estou aqui, estou nu. Como você sabe que você está nu, Adão? Porque ele havia pecado. E o pecado, queridos, ele faz distinção entre nós e Deus. Ele nos coloca distante de Deus, porque nós temos vergonha quando nós erramos. E essa, queridos, não é a vontade de Deus. Por isso que uma vez que o Senhor nos chamou, nós devemos procurar apresentar-nos a Deus de forma plena, de forma agradável. Porque, queridos, a ordem de Deus é uma só. Mas às vezes nós nos comportamos como criança diante de Deus. Então, por exemplo, às vezes tem uma criança aqui de 2 anos que você fala assim: não pegue isso, e ela fica olhando. Daqui a pouco você fala assim: não pegue isso, aí ela fica assim, ó, esperando passar um minutinho. Aí daqui a pouco ela pega, porque você disse não pega. Aí ela fica esperando você falar não pega de novo. Ela fica esperando você falar não pega de novo. Ou seja, você vai ficar reafirmando quantas vezes? E Deus, queridos, não é assim. Deus, ele dá a ordem uma única vez. Uma única vez. Jesus, queridos, quando ele curava uma pessoa, quando ele salvava uma pessoa, ele dizia o quê? Vá e não peques mais, para que coisas piores não aconteçam com você. Quando Deus chama o povo do Egito e traz, ele falou uma única vez: o povo que estão nesse caminho, vocês vão expulsar ele da terra. A terra vai ser de vocês. E se vocês não expulsarem ele da terra, eles serão como espinhos nos olhos de vocês. Eles vão perseguir vocês, eles vão atribular vocês o tempo inteiro. Já pensou um espinho nos nossos olhos? Assim, queridos, é o pecado. Assim é quando nós viemos para a casa de Deus, que o Senhor nos transforma, nos reveste, e nós voltamos para trás. A tribulação, o pecado que nos persegue, é a mesma coisa lá do Velho Testamento. São as sombras do Velho Testamento acontecendo no Novo. Abra sua Bíblia aí para você entender. Números capítulo 35. Glória a Deus. Então, se você não deixar as coisas que ficaram lá para trás e avançar conforme diz a palavra de Deus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Olha o que diz, Números capítulo 33, verso 55. Porém, se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os deixarei e ficar, e servão-vos como espinho nos vossos olhos, como os grilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. O verso 56. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes com ele. Olha só, o Senhor disse: olha, vocês vão tirar todo mundo da frente de vocês, vocês vão possuir a terra, mas se vocês não tirarem, eles serão como espinhos nos olhos de vocês. Se vocês não tirarem eles,
o que eu prometi para vocês, eles vão fazer. Olha o verso 56. E será que farei a vós outros como pensei fazer-lhes a eles? Isso aqui, queridos, é uma sombra que aconteceu no passado. A mesma coisa é hoje. Quando Cristo pede para você largar o passado, viver o novo, e você volta a fazer. Bênção. Parece que a bênção afasta de nós. Parece que a maldição chega a nós. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que combater o pecado. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 16, que Deus criou todas as coisas, inclusive o maligno, para o dia da calamidade. O maligno é para o dia difícil. Aquele dia que você está cheio de altivez. Aquele dia que você está cheio de orgulho. Mas o maligno, ele não te toca sem que primeiro ele peça permissão a Deus. O dia que nós estamos orgulhosos, queridos, o próprio diabo vai pedir permissão a Deus. Isso aconteceu com o próprio discípulo de Jesus. O próprio Jesus falou assim: Pedro, o diabo veio me pedir, Pedro, para se andar com você, mas eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Então nós precisamos, queridos, entender que nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Nós precisamos ser fiel a essa promessa. Quando nós somos fiéis a essa promessa, as coisas do mal se afastam de nós. Mas se nós nos afastarmos de Deus, nós ficamos expostos, ficamos despidos, assim como Adão ficou. Falou: Senhor, eu estou nu. E Deus ainda pergunta para Adão: como é que tu sabe? Você comeu do fruto, não foi? Foi. Falei para você não comer, não falei? Falou. Observa que Deus só dá ordem uma vez, queridos. Deus criou os céus e a terra, deu só uma ordem só. Fique aqui, ó. Separe as águas entre o firmamento. Separou. Deus criou as estações do ano, queridos, de uma só vez. Nós estamos terminando agora o outono, né? Outono. As folhas estão caindo. Dia 23 agora, sábado, começa o quê? O inverno. Aí o inverno, o que acontece no inverno? O tempo esfria. Vem os ventos fortes para derrubar as folhas velhas. Quando as folhas velhas caem, a árvore fica lá meio que pelada. O tempo esfria. E as árvores começam o quê? A brotar. Porque depois do inverno vem quem? A primavera. E às vezes nem chove, queridos. Mas como o tempo já esfriou, o vento já balançou, já caiu as folhas velhas, agora nasce o que? Uma nova esperança. As plantas começam a florescer. Dia 22 de setembro começa a primavera. E o salmista diz o quê? Ao cheiro das águas, tudo começa a brotar. Esse cheiro das águas tem que estar presente na nossa vida. Nós temos que viver uma vida de esperança, para começar a brotar, para começar a produzir fruto. Deus deu a ordem uma vez só. Então nós não precisamos ficar como menino. Olha, eu pequei e não aconteceu nada, vou de novo. Não aconteceu nada, vou de novo. Daqui a pouco não consegue mais sair. Nós não precisamos andar como criança. Não precisamos andar como menino. Se Deus falou uma vez, acabou. Se você caiu, volte. Peça perdão. Deus vai te reconsiderar. Deus vai trazer você de volta. Qualquer um de nós. A Bíblia diz que aquele que estiver de pé, cuidado para que não
caia. Qualquer um de nós podemos cair. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Por isso que nós precisamos vigiar. Porque a promessa de Deus é essa aqui para nós. E se a gente vacilar? Nós podemos recorrer a Jesus Cristo. Ele disse: nós temos o quê? Um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. É Ele que vai interceder por nós. Então, queridos, a partir do momento que nós fomos escolhidos por Deus, nós precisamos cumprir esse propósito aqui do verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus Pai. Nós somos chamados para brilhar. Nós somos chamados para falar do reino de Cristo. E olha que Jesus, ele não pede, queridos, para que nós mostremos o nosso lado negro, o nosso lado ruim. Ele diz o quê? Olha o que diz o verso 16. Assim brilhe Cristo também assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Jesus quer que nós mostremos ao mundo as nossas boas obras. E quais são as boas obras, queridos, que nós devemos? São os frutos, são as pessoas que nós ganhamos a Deus, são o nosso testemunho a Deus. Essa é as nossas boas obras. Porque se Jesus nos chamou, queridos, para nos fazer o bem, se nós não fazermos o bem, nós pecamos. Eu pequei por não fazer o bem. Por quê? Porque eu sabia que tinha que fazer o bem. Parece controverso, né? Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Ou seja, Jesus te chamou, Jesus te preparou, Jesus te enviou para fazer o quê? O bem. E se você não faz esse bem, você erra. Se eu não faço esse bem, eu erro também. Por isso que nós precisamos, queridos, pedir orientação a Deus o tempo todo, para fazer o bem. Porque às vezes o nosso pensamento é mau. Às vezes vem pensamento tão estranho nas nossas vidas que nós mesmos não entendemos. E aí nós precisamos orar a Deus e falar com o Senhor: Senhor, esse pensamento não é meu. E lança ele sobre Jesus. Nós lemos o livro de Pedro essa semana. Ele diz: lançai as vossas ansiedades, lançai as vossas dores sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, se vier um pensamento que não é bom, e esse pensamento que não é bom, queridos, qual é? Aquele que vai contra a palavra de Deus. Vai contra a palavra de Deus, repreenda esse pensamento, para que o Senhor venha trazer a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável em nós. E o nosso pensamento, se for ruim, temos que colocar diante do Senhor, para que o Senhor venha trazer transformação nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, entender que as promessas de Deus, elas vão cumprir nas nossas vidas, quando nós nos colocamos: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E aí é Deus que vai fazer, porque a Bíblia diz que o querer e o realizar é do Senhor. Mas Deus não é invasor. Se você não quiser, as bênçãos ficam paradas, e aí não chega até você, porque você não se dispôs, você não se colocou na brecha. Não é assim? Geralmente isso é um ditado de pastor, né? Irmão, se coloque na brecha. Ou seja, o que é que tem para me fazer aí, pastor?
Tem muita coisa, na casa de Deus tem muita coisa para se fazer. Tem lugar para todo mundo trabalhar. Mas se você não colocar na brecha, o seu ministério vai desenvolver? Não. Se você não falar assim, eu quero fazer qualquer coisa, começa daqui a pouco Deus te coloca lá. A parábola dos talentos é assim. Deus deu talento a todos. Agora, só produziu aqueles que saíram para produzir. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 negociou outros 5. Mateus capítulo 25. E o que recebeu 2 saiu e negociou outros 2. E o que recebeu 1 era para ser o mais humilde. Guardou, enterrou o talento. E como ele enterrou o talento, queridos, não produziu nada. Era um trabalhador igual todos os outros, mas não trabalhou. Qual foi a recompensa dele? Deus tirou o talento dele e deu para o que ganhou 10. Por quê? Porque ele não produziu. Quando Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que veja as suas boas obras, é porque o Senhor confiou em você o ministério dele. Jesus, ele veio, queridos, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele deixou a sua glória para estar conosco. Ele se esvaziou do seu reino e nasceu de uma mulher para escolher cada um de nós. Depois ele morreu, ressuscitou, escolheu os seus apóstolos e falou isso agora. Agora eu envio vocês. Mas ele disse, eu vou estar com você, não vou deixar você sozinho não. Eu estarei convosco todos os dias. Esse, querido, é a nossa segurança. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai nos dar um outro consolador, um outro igual a mim, Jesus disse. A palavra grega é a palavra paráclito. É outro da mesma espécie que eu. Eu vou enviar o paráclito. Eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Ou seja, tudo que nós precisarmos, Deus pode nos ensinar. Você está com dúvida em quê? Você quer aprender o quê? O Senhor pode nos ensinar. O Senhor pode nos conduzir. Agora, se a nossa jactância for ruim, aí nós precisamos melhorar. Quando Paulo pregava, não queria ouvir a voz dele. Ele disse, não é boa a vossa jactância. Ou seja, o seu pensamento está errado. O seu pensamento é mau. Você precisa voltar. Gálatas insensatos. Às vezes a gente acha que Paulo pregava mansinho, mas não. Paulo gritava. Ele saiu em defesa do evangelho porque muitas pessoas não queriam ouvir. É a terceira vez que eu vou ter com vocês. É a terceira vez que eu estou chamando a atenção de vocês para vocês voltarem para o caminho. E os Gálatas querendo se desviar, achando que fazer a vontade da carne era fazer a vontade de Deus. E se a gente ler Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, ele diz, olha, essas aqui são as obras da carne. E a carne vai brigar contra o Espírito. E serão dois, um de um lado, outro do outro. Mas as obras do Espírito e ele começa a relatar cada uma. Gálatas 5, 17. Gálatas 20, 22, 23, vai falar das obras, dos frutos do Espírito. Ele disse, ó, isso aqui, meu filho, ó, idolatria, intrigas, bebedice, guerras, isso aqui é tudo coisas da carne. Os que cometem esse tipo de coisa não entrarão no reino de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz, olha, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Já está na hora? Jesus. Então nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, Jesus acrescenta. Buscar o reino de Deus, queridos, é buscar a presença de Deus todos os dias da nossa vida.
Lembra quando Jesus ensina os discípulos a orar? O que ele disse? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós o teu reino. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, o reino de Deus, ele vem até nós. As virtudes de Cristo vêm até nós. Para que a nossa... Estou atrasado, glória a Deus. Para que as virtudes de Cristo, queridos, brilhem em nós. Para que a nossa luz venha brilhar diante dos homens. Para que as boas obras começam a aparecer. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Senhor bendito e Deus todo-poderoso. Graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nesta hora gloriosa de oração, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que foi falada aos nossos corações. O Senhor chamou, Pai, a tua igreja para ser o sal dessa terra. O Senhor chamou a tua igreja para ser a luz, ó Deus, desse mundo. Então, ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça sobre cada um de nós, Senhor. Para que nós não venhamos, ó Deus, nos encontrar despido, assim como encontrou Adão. Por isso, Senhor, nos reveste, Pai, com todo o poder, com toda a autoridade que vem do Senhor. Nos dê, Senhor, graça. Nos dê, Senhor, do teu regozijo, ó Deus, para que nós possamos andar na tua santidade. Abençoa, Senhor, essa igreja. Abençoa, Senhor, os irmãos, ó Deus, que não vieram, Pai. Teu é o reino, ó Deus, são todas ovelhas, Senhor, do teu pastoreio. Cuida, Senhor, de cada um, onde quer que cada uma esteja, ó Deus. Ó Senhor Jesus, coloca cada um de nós no teu colo para descansar em ti, Senhor. E vem, Senhor, nos trazer conforto, nos trazer esperança, ó Deus. Porque às vezes, Senhor, as lutas são tão grandes, ó Deus, que às vezes nós achamos que não vamos conseguir. Mas o Senhor nos fez uma promessa que estaria conosco, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Vai de encontro, ó Deus, em cada coração, ó Deus. Cada um de nós, Senhor, estamos imaginando uma coisa diferente. E a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor sabe. O Senhor esquadria cada pensamento. Mas os teus pensamentos, ó Deus, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nós possamos, queridos, estar alicerçado para buscar as promessas de Deus, para que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família. Derrama, Senhor, o teu bálsamo em cada lar, Senhor, cada criança, cada adolescente, ó Deus, cada jovem, cada adulto, ó Deus. Visita as tuas famílias, Senhor. Visita o teu povo, ó Deus, para que nós venhamos ouvir a tua palavra uma só vez, assim como o Senhor deu a sua ordem. E nós venhamos entender, ó Deus. E nós venhamos, ó Deus, nos diminuir, Senhor, para caber diante dos teus olhos. Para que nós sejamos encontrados, Senhor, fazendo a tua vontade. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo. Que o Senhor escolheu, ó Deus, cada um, Senhor, para fazer a diferença nesse mundo. Não para ser um desse mundo, mas para ser a esperança desse mundo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. E desde já nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém, queridos?